irmãos, abra sua Bíblia. Nós estamos num propósito nesses dias, de quarta-feira, até a última do mês de dezembro, a penúltima do mês de dezembro. Qual é o tema mesmo? Qual o propósito? Falando com quem? Falando com Jesus. De novo, minha irmã Lelê. Mas pelo menos a irmã acertou o início. Mas Jesus é Deus, então está tudo certo. Vira para a pessoa que está perto de você e diga, falando com Jesus. Pergunta agora, seja mais objetivo. Pergunta, já falou com Jesus hoje? Então vai aí uma fala aos meus irmãos, você que está em casa e você que está aqui. Se você está aqui, veio celebrar ao Senhor e o propósito é falando com Jesus e a gente pediu para os irmãos escreverem uma carta para Jesus, se você escreveu e colocou ali, se você está aqui por causa do propósito, e se você não fez a sua oração hoje e não falou com Jesus hoje, não começou a falar com Ele quando acordou e levantou e não continuou falando até agora, é bem provável que a sua carta não seja respondida, é bem provável que o propósito não tenha resultado para você. Por quê? Porque nós não estamos aqui propondo isso apenas para quarta-feira e apenas para nos servir como se a gente não tivesse um outro título, um outro tema, um outro propósito para estarmos aqui. Ao contrário, nós temos tantos outros, muitos outros. Mas um tema, um propósito para a gente caminhar, para a gente andar junto, pensando nele. Não é para eu pensar só no dia de quarta-feira que eu vou estar no culto, e o tema é falando com Jesus, eu vou lá, minha carta para Jesus, já escrevi a primeira, agora eu vou escrever a segunda, a terceira, cada culto eu escrevo uma. Não é só para isso. É para que seja de alguma forma um despertamento para mim, para você. De que Jesus não está nos ouvindo só na quarta-feira. Ou você acha que é só na quarta-feira? Ou para quem guarda o sábado é só o sábado? Ou para quem guarda o domingo é só o domingo? Eu estou guardando a quarta. Jesus não é um Senhor que vai só nos ouvir ou vai conversar conosco na quarta. Na quarta também. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, feriado, hoje é feriado, hoje se comemora o Dia das Crianças, e a gente não pode esquecer que tem uma criança dentro de cada um de nós. É ou não é verdade? Isso é uma maneira de dizer, não quer dizer que nós temos atitudes infantis, mas que há sim um ser dentro de nós, que Cristo disse que tem que ser como criança, inocente, sincero, embora dizem que hoje as crianças estão mentindo, né? Dizem, mas quando Jesus falou isso, ele falou da singeleza de uma criança. Se vocês não se fizerem como uma dessas crianças, de maneira nenhuma, vocês vão ter relacionamento com o reino de Deus. Então esse ser aí dentro de você, precisa sim estar na simplicidade de uma criança, precisa crer no Senhor de todo o seu coração, uma crença, me desculpe, de repente eu vou usar aqui expressões erradas, uma crença inocente, que não lança, não tem no relacionamento margem para dúvida, assim como uma criança pensa que, ou não pensa, que chorando vai ser atendida quando não sabe falar, que gritando o pai vai vir para socorrer. Eu tive o privilégio de orar com os irmãos aqui em cima no púlpito agora, e eu tive o privilégio de orar com o Wellington. Olha lá o Wellington, olha a cena lá atrás, pode olhar, todo mundo converge para lá. Dá para jogar a câmera para lá? Pode jogar, vai, joga a câmera para lá. Isso. Ou então não joga, deixa quieto, vai dar muito trabalho, pode deixar. Você quer que eu te chame aqui então para todo mundo que está em casa ver? Não. Então eu estava orando com ele, enquanto orava com ele, eu falava, Deus, hoje o Wellington sabe muito mais do teu amor para com ele do que ele sabia antes de ser pai. Porque agora ele vai trabalhar, ele fica pensando em ter o seu filhinho no seu colo. É ou não é verdade? Fala a verdade. Se a patroa liberasse, você nem ia trabalhar, fala a verdade. É isso aí.
mas a patroa severa. Então, eu estava orando e dizendo para Deus: Deus, da mesma forma que o Wellington quer ter o seu filho sempre, toda hora no seu colo, ele precisa entender que o Senhor também quer tê-lo no seu colo. Mas o filho dele vai crescer e vai andar com as próprias pernas. E aí é um perigo em muitos momentos da nossa vida, quando a gente entende que a gente pode se mover com as nossas próprias pernas. É por isso que Paulo asseverou em Atos 17, 28, falando acerca de Cristo: nele nos movemos. Ou seja, todos os meus movimentos são na orientação de Deus, na direção do Senhor. Tipo, eu não quero me mover em nada e por nada se o Senhor não estiver me conduzindo. E aí tem aquele cântico da harpa: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida. Guia-me sempre, meu Senhor. É o 141. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Ore e diga: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Só um instante. Cantar na escuridão é quando aparentemente você não sabe que decisão tomar. Não é basicamente falta de energia elétrica, mas é quando a confusão tenta, como uma nuvem, envolver o seu pensamento. Oh glória! Quando eu sou guiado pelo Senhor, eu posso cantar, mesmo quando tudo parece estar nebuloso, quando a perturbação chega e tenta me dominar, eu posso começar a cantar e celebrar aquele que sempre me guiou, que sempre orientou a minha vida. Esta palavra é profética para você agora, você que está aqui no templo, que veio cultuar ao Senhor aqui, você que está na sua casa ou que vai acessar o link desse culto em qualquer outro momento. O Senhor tem o poder de, na imensurável circunstância da sua vida, de tantas oportunidades e tantas dúvidas também, que geram tanta perplexidade e dúvida, a voz do Senhor se distingue de todas as outras.
porque ele disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e ele as chama e elas o seguem, porque conhecem a voz do pastor. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode celebrar o Senhor por isso. Glória a Deus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste, rege-me em tudo, meu. Mateus, capítulo de número 8. O tema é falando com Jesus. Falando com Jesus. Quem fala com Jesus e tem certeza que está sendo ouvido, não para de falar com Jesus. Só para de falar com Jesus quem teve dúvidas no seu relacionamento com Ele, ou em algum momento aconteceu algo que gerou isso. Esta palavra não é de condenação, esta palavra é de alerta, de reflexão, mas de entusiasmo, que quem parou de falar com Ele, pode voltar a falar agora, porque a palavra diz que não há outro como o Senhor que se encurva para ouvir a nossa oração. Tal é a sua grandeza, tal é a sua magnitude, Ele se inclina para nos ouvir, no sentido de entendermos que nem sempre, ou quase sempre, ou nunca quase, é a nossa voz que sobe até Ele, mas é Ele que coloca a sua audição bem próximo da nossa boca. E tem um detalhe na Bíblia, a Bíblia diz que quando nós não sabemos o que pedir, o que convém, diz que o Espírito de Deus que está na vida daquele que confessou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra diz em Apocalipse 5:8 que adiante do altar do Senhor, do trono de Deus, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Naquelas salvas de ouro, cheias de incenso, elas estão cheias porque está cheia de oração. É muita oração que sobe. Só que a Bíblia diz que são as orações dos santos, aqueles que foram santificados, aqueles que foram consagrados ao Senhor por sua escolha, que disseram sim ao Senhor e que decidiram se separar de tudo que é contrário à sua vontade para o servir, para celebrar a sua presença. Tem santo de Deus nesta casa hoje? Tem, você está aqui, você pode abrir a boca e dar glória a Deus, que você se separou para servir ao Senhor. Eu me separei para servir ao Senhor. Isso não quer dizer que aquilo do qual você se separou não insiste em voltar tentando entrar de novo, mas você resiste, porque você está num projeto lindo de santificação, cada dia mais, jogando coisas fora e absorvendo, aleluia, a identidade de alguém que vive aos pés do Senhor. Amém? Nós encontramos na palavra de Deus muitas pessoas que falaram com Jesus, que buscaram ao Senhor, que buscaram a Deus, e essas pessoas tinham as motivações as mais variadas. E eu repito essa frase aqui há muitos anos, e de novo vou dizer: não é que não importa absolutamente a motivação que faz o presbítero Zé Carlos tocar o teclado baixo e suave. Não é que importa, não importa basicamente a motivação que faz alguém falar com Jesus. Não é que não importa. Fala qualquer coisa, mas fale. Não.
Claro que não. Porque para ser ouvido, Filipe, para ser acolhida a sua oração, a Bíblia diz em Isaías 59 que pecados e iniquidades fazem com que a gente fale, mas a audição de Deus esteja como tampada. Então, se eu sei o que bloqueia meu relacionamento com o Senhor, eu tenho que resolver isso. Se eu tenho interesse nesse relacionamento. Porque se eu sei que estou falando, mas tenho dúvida de estar sendo ouvido e respondido, eu tenho que resolver esse problema. Por que Deus não resolve por mim? Já resolveu. Resolveu o que você não podia resolver, porque antes da morte de Cristo, você tinha que oferecer carneirinho. Mas na morte de Cristo, Ele se ofereceu e abriu a porta. Como diz o antigo cântico, Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Qual mulher que adulterasse, na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo e nesse mesmo ato Ele, sendo a porta, e ela passou. E ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Há uma liberação da parte de Deus para o meu espírito. Não é para a minha alma, não é para a minha audição humana, é para o meu espírito. Vai em paz, viva em paz e não peques mais. Por quê? Enquanto não pecar mais, vai continuar vivendo em paz. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Amém ou não amém? Então, dentre as muitas pessoas que se aproximaram do Senhor Jesus querendo falar com Ele, nós temos esse episódio de Mateus 8. Versículo 1. Eu sei que é muito conhecido. Na semana passada eu ministrei sobre uma pessoa que procurou Jesus. Quem se lembra? Ele procurou Jesus e quando esteve diante do Senhor Jesus, ele ficou quieto, olhando para Jesus assim, meio desconfiado. Foi isso? Não. Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Esse homem estava admirado das coisas que o Senhor Jesus falava e fazia. E por que ele foi lá? Porque havia curiosidade no seu coração, havia uma vontade de saber, de conhecer. E hoje, Mateus 8, descendo ele, Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém ou a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Querido Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos celebrar a dádiva de estar aqui agora cultuando o Senhor. Faz parte do nosso culto o momento da celebração da palavra, porque quando cantamos, estamos declarando o Teu poder e falando com o Senhor. Quando oramos, estamos falando com o Senhor. Há algumas coisas que nós fazemos no nosso ajuntamento no templo, que cuidamos, Senhor, ser do Teu agrado, como o saudar um irmão, como sorrir para alguém, como interceder por alguém. Mas quando nós nos deparamos com a Tua palavra, acreditamos de todo o nosso coração que agora é o Senhor falando com a gente.
e eu sei que o Senhor já falou algumas coisas comigo, vai falar mais, e vai falar para quem está aqui, vai falar para quem está em casa agora, online, tempo real, vai falar com quem acessar o link em outro momento, só fala, porque a palavra diz que a tua voz, meu Pai, oh Deus, toca a vida das pessoas, a tua fala está espalhada por toda esta terra, e é uma manifestação da tua presença por aquilo que o Senhor criou. E nós queremos celebrar a dádiva de poder ouvir ao Senhor e a Tua palavra, por Cristo, na unção do Teu Espírito. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, diante, ou na circunstância de pessoas procurarem Jesus para falar, para conversar com Ele, com as mais variadas expressões e motivações, nós estamos no contexto de Mateus 8, e eu sei que você sabe que no Mateus 5, 6 e 7, é o sermão no monte, quando Jesus se assenta ao monte para falar com seus discípulos, e Ele libera, não um decálogo, 10 mandamentos com ramificações, mas Ele escancara a vontade de Deus, Ele escancara nível de relacionamento com o Senhor, o relacionamento vertical, nossa comunhão direta e objetiva com o Senhor, a ministração dele sobre nós, mas também a nossa comunhão com Deus no sentido horizontal, que quando nos manifestamos a outras pessoas, interagimos com outras pessoas, nós podemos sim estar nos relacionando com Deus, e o resultado desse relacionamento com Deus, diretamente com o Senhor, ele se estende como água, chuva que cai e enche um plano horizontal. Assim é o nosso relacionamento com Ele. O efeito da sua presença determina o que pensamos, o que falamos, a nossa maneira de agir e interagir com Ele, conosco, com a nossa família, no trabalho, com as pessoas, na igreja, enfim. Todas as coisas que são pertinentes a nós, elas devem ser influenciadas, movidas, movimentadas, tocadas, temperadas com o resultado do nosso relacionamento com o Senhor. E Ele está, esse tempo, no sermão no monte, falando para aqueles que se aproximaram dEle. O Senhor Jesus sempre tem algo a dizer para quem o busca. O Senhor Jesus tem sempre algo a falar para quem o busca. O Senhor Jesus tem sempre algo a fazer na vida de quem o busca, de quem se aproxima dEle. É o meu caso e o seu caso. Sempre há algo na nossa vida que precisa da ministração, do toque, da sua soberania e da sua mão poderosa. Você concorda com isso? Ele desce do monte, e essa experiência do monte foi extraordinária, porque estavam todos diante da fala de Jesus, e se você prestar atenção nos episódios que dão sequência à manifestação da obra do Evangelho através de Jesus na terra, não houve nenhum outro momento. Esse momento foi singular, foi extraordinário. Por quê? Porque ele ainda podia chamar, estar no monte, falar a uma multidão de pessoas sem ser molestado, sem ser interrompido, sem ser buscado por pessoas que queriam mais milagre, e gente que o queria perseguir. Em algumas vezes ele está ensinando na sinagoga que havia interação de pessoas indagando ele, não porque estavam interessados em saber o que ele tinha a dizer e aprender dele, mas queriam de alguma forma pegá-lo em alguma contradição com o ritual mosaico, com a lei mosaica, para de alguma forma fazê-lo então penitenciado à morte. E nesse sermão no monte ele esbanjou tempo, disse as leis do reino de Deus de uma forma muito clara e objetiva, de maneiras que, se você serve ao Senhor Jesus e nunca leu, releu, tornou a ler, plantou bananeira lendo, dormindo lendo, em pé lendo, sentado lendo, Mateus 5, 6 e 7, você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque o sermão do monte tem que ser conhecido de todos nós, porque existem leis profundas, exaradas aqui em Mateus 5, 6 e 7, então você precisa, com emergência, é uma questão de emergência para você, se sentar ou assentar-se a essa mesa que está posta para você, ó. E a mesa está posta, as pessoas passam diante da mesa e às vezes faz pouco caso,
Então é igual você e eu, você faz uma mesa lindona, chama alguém para almoçar, a pessoa faz pouco caso da sua comida, vai lá, só belisca o negocinho, da próxima vez ou você não chama, ou então faz só compra uma rosquinha na padaria, fala, come isso aí mesmo. Já que você não se serviu daquilo que eu tive tanto trabalho e gastei dinheiro para fazer, então você fez pouco caso daquilo que eu pus para você. As leis espirituais se identificam com isso também. Quando nós não valorizamos o que é disponibilizado por Deus para nós, não é que Deus vai tirar de nós, mas nós mesmos vamos nos omitir a isso. E quando ele desce então do monte, versículo 1 diz, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, a multidão que estava no monte e outras pessoas que estavam ao pé do monte, porque na hora de se assentar para ouvir leis e regras de relacionamento, nem todo mundo quer. João 6 diz que quando Jesus começou a falar para aquela multidão que o seguia, que estava seguindo a ele por causa de multiplicação de pão e peixe, por causa de milagres, expulsão de demônios e um monte de outras coisas, quando ele disse para as pessoas as leis de que eles deveriam cumprir para continuar seguindo, a Bíblia diz que todo mundo foi embora. Só ficaram os 10, os 12 discípulos. Quem falou 10? E a Bíblia então diz que essa multidão o seguia, e enquanto essa multidão o segue, se o segue ele está andando, amém? Se o segue ele está andando, sim ou não? Eis que veio um leproso e o adorou, veio um homem leproso. Esse homem leproso jamais poderia se aproximar de Jesus, porque cerimonialmente ele era impuro. A lepra, com o seu grau de contágio muito intenso naquela época, sem existir uma alternativa clínica, médica para sanar o problema, a pessoa que era contaminada por lepra, uns, se tivessem a sorte de se curar por alguma motivação, voltava ao seio da família, voltava ao seio do seu relacionamento com as pessoas, ou então ficava destinado eternamente, até a sua morte, a estar separado de todos que ele gostaria de estar perto. O efeito da lepra era tão danoso que um sacerdote ou qualquer pessoa não podia tocar no leproso, porque mesmo que ele não fosse contaminado fisicamente com a doença, segundo o conjunto de regra de Israel, dos judeus, ele era cerimonialmente considerado impuro, porque havia tocado num leproso ou em alguma coisa que pertencesse ao leproso, uma roupa, um chinelo, qualquer coisa. E a Bíblia então diz que quando esse homem vê vindo Jesus com uma grande multidão, a Bíblia diz que esse leproso vem e o adora. Ele o adora, mas ele não adora só assim, ele adorou, não. A Bíblia diz, ele adorou dizendo, ele adorou falando, ele não adorou estilo espírito de yoga. Não. Ele adorou o Senhor dizendo, se queres, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Nós encontramos esse mesmo episódio em Marcos, e nós encontramos esse mesmo episódio em Lucas. Marcos diz que o leproso, rogando-lhe, pôs-se de joelho. Lucas diz que ele se prostrou sobre o seu rosto e rogou-lhe. Mateus diz, ele adorou dizendo. Então, se a gente pegar a harmonia dos evangelhos chamados sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos entender que esse homem chega e se prostra diante do Senhor com o rosto em terra. Mas o que eu acho interessante aqui, que a Bíblia diz que Mateus escreve que ele o adorou dizendo. O que eu aprendo aqui?
que não importa só minha prostração física, minha maneira física de estar diante do Senhor. O que importa também é o que eu digo para Deus. A minha adoração pode ser traduzida naquilo que eu digo para Deus ou que eu não digo. Uma forma humilde, sincera, simples, ou até mesmo uma forma abusiva, pode sim denotar, pode sim mostrar o meu tipo de relacionamento com Jesus. Esse homem, por ser leproso, por ter as suas carências e necessidades, e obviamente, não só desejar ficar curado, mas ele já deveria ter feito o seu esforço pessoal com aquilo que na época se sugeria que pudesse fazer para ter a solução daquilo, para abrandar aquilo, para tirar os sinais, porque o que identificava pelo sacerdote se a pessoa estava leprosa ou não, eram as marcas, era como se a pele já estava comida ou se a carne já havia sido apodrecida e carcomida também, se já estava mostrando parte óssea. Isso tinha altas significâncias. A coloração da lepra, da exposição da lepra, se estava em polas brancas, em polas enverdecidas ou amareladas, isso determinava o grau agudo que ela estava entrando, penetrando, ou um caso retroativo. Então a Bíblia diz que esse homem, ele está leproso, isso é fato, e se ele está leproso, ele está impedido, tolhido de ter o seu relacionamento normal de vida. E quando ele vê Jesus, quando ele sabe que Jesus está ali, o texto não diz se ele esperava Jesus descer do monte, mas isso também não tem importância quase nenhuma aqui, a não ser para conjecturas de pregação ou de pensamento. Mas certo é que ele se depara com Jesus, se deparando com Jesus, a atitude dele é se prostrar. A atitude dele é colocar o rosto em terra. E eu quero frisar com vocês, eu vou até o final aqui, mas depois eu volto porque eu gostaria de frisar com vocês exatamente isso aqui. Ele se prostra, ele adora dizendo Senhor, ele chama Jesus Cristo de Senhor, ele diz, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, ele adora dizendo, Jesus o toca dizendo. Porque se você tem alguma coisa para dizer para Jesus, Jesus tem alguma coisa para te responder. Se você tem algo a falar com Ele, Ele está todo interessado em corresponder ao anseio, à sua necessidade de resposta. Jesus não quer brincar de segredinho com ninguém. Ele é um Deus de resposta, Ele é um Deus de revelação. Nunca houve prazer em Deus em ficar ocultando a sua glória. Ao contrário, domingo da frisei, o mistério que Paulo diz que esteve oculto entre todos os tempos, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, a revelação de Cristo a nós, o Cristo estar em nós, presente na nossa vida. Se você acha que isso te traz satisfação, eu não sei te dizer o nível de satisfação que Jesus tem com essa revelação da sua glória na sua vida e através da sua vida. Mas de uma coisa eu posso dizer, que quando eu não só quero, mas isso acontece na minha vida, eu tenho vontade que outras pessoas também saibam, isso agrada a Jesus Cristo de uma forma muito aguda, muito forte, muito forte. E a Bíblia então diz que Jesus o toca dizendo, tocou nele dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Logo, imediatamente, naquele mesmo momento, ficou purificado da sua lepra, a ponto de não haver dúvidas. Quem curou foi Jesus. Não foi um vento que passou com uma semente que trouxe do campo e tocou no corpo. Não, não. Quem curou foi o Senhor Jesus. E um detalhe aqui, se tocar num leproso ficava cerimonialmente impuro e tinha que ficar resguardado
semanas após semanas para se verificar se não contraiu a lepra. Segundo, depois vocês lêem em casa, Levítico 13:14, fala não só do resguardo que deveria ter alguém que possivelmente estivesse contaminado pela lepra, mas também depois de entender que estava purificado, também tinha um tempo de espera fora do arraial, antes de entrar na aldeia, ser visto fora do arraial pelo sacerdote, para depois de 7 dias poder entrar, e aí voltar a ter relacionamento, convívio com as pessoas. Se tocar num leproso tinha que ficar dessa maneira, a gente vê aqui algo glorioso, porque um milagre grande foi operado aqui. O leproso ficou purificado. Amém? É um grande milagre, sim ou não? Mas um milagre grande aconteceu aqui. A lepra do leproso não passou para Jesus. Por quê? A gente lê Jesus Cristo falando naquele episódio da mulher do fluxo de sangue, ou com o fluxo de sangue, que Jesus Cristo para e ele diz: alguém me tocou. Não, a multidão te aperta, o senhor está confusa porque tem muita gente. Alguém me tocou. Mas como é que o senhor sabe que alguém te tocou? Porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Agora olhe só, Jesus está dizendo que quando alguém toca nele por fé e com fé, é liberada virtude na vida desta pessoa. Quando você busca Jesus para conversar com Ele e deseja tocar, envolver a sua vida com Ele, sai virtude de Jesus para te dar o poder e a autoridade de ser, interagir e fazer aquilo que é o desejo do teu coração, segundo o propósito dEle na sua palavra. Você recebe isso? Mas o que nós estamos lendo aqui é que Jesus toca nele. Não é ele quem toca em Jesus, é Jesus quem toca. Ora, se alguém toca em Jesus, sai a virtude de Jesus e opera aquele milagre na vida daquela mulher que há 12 anos padecia daquele fluxo de sangue, imagine quando Jesus decide tocar em alguém. Aleluia! Virtude sai dele, porque Jesus não toca para nada. Jesus não toca sem propósito, Jesus não desperdiça tempo. Quando Jesus decide tocar numa vida de uma pessoa, quando Ele decide fazer isso, vem virtude dEle na vida desta pessoa, sobre a vida desta pessoa. E eu quero asseverar que é improvável que alguém se aproxime de Jesus para o tocar, que Jesus também não toque nele. Como seria uma loucura da minha mente imaginar que Jesus me toca e eu não me esforço para tocar nele. Aleluia! É uma ação conjunta. Ele toca em mim, eu toco nele, ele toca em mim. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? E se Jesus toca em mim, sai virtude, eu toco em Jesus, sai virtude, por que muita gente fica tanto tempo sem tocar em Jesus? Aceita o distanciamento do Senhor, conscientemente está sabendo que seu distanciamento de Deus está trazendo prejuízos para a sua vida, porque está deixando de receber o que está colocado à disposição, e por conta da covardia pessoal, por conta da timidez pessoal, eu falo timidez espiritual, ou por conta de qualquer outra coisa, isso deveria ao mínimo nos inspirar. Algumas pessoas dizem gastar mais tempo com Deus. Talvez a expressão certa seja investir mais tempo com Deus, falar mais com Ele, por conta da certeza de saber que Ele está ouvindo. E a interrupção desse relacionamento muitas vezes é causado por uma dúvida que entra no coração, de quando, em vez, não é segredo para mim nem para você, a gente conversa com pessoas que dizem: parece que Deus não está me ouvindo. Isso é descrer de uma lei espiritual básica. Primeiro, Ele é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está em todo lugar.
Escutando ele está. Agora ouvindo é quando ele vê em nós um profundo desejo de não apenas buscar estar perto, mas permanecer junto dele. E ter um desejo muito forte de que ele então passe a trazer a orientação para aquilo que pode estar muito duvidoso ou turbulento na nossa vida. É em Filipenses que a gente lê que ao Senhor convém o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando eu não sei o que querer, o que pensar acerca daquilo para aquele momento, o Senhor vem e revela algo que seja muito de solução para mim, muito de resolução para mim, muito de resposta divina para mim, que vai não resolver um enigma, mas que vai trazer a orientação objetiva, clara, patente, de como devo proceder naquele momento. Então, por esse relacionamento com o Espírito de Deus e por essa palavra de Filipenses, Paulo aos Filipenses, a gente entende que o Senhor começa a disponibilizar dentro de nós verdades espirituais e a vontade dele para a gente orar. E aí nós vamos orar segundo a vontade de Deus, segundo Deus. E quando a gente ora segundo a vontade de Deus, aquilo que a gente está orando é atendido por Ele, porque Ele já colocou dentro de nós o que orar. Porque a gente disse para Ele: eu não quero orar segundo a minha vontade, mas eu quero orar segundo a Tua vontade. E porque a gente entendeu que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, a resposta já está presente, porque a oração foi promovida pelo Espírito dEle, porque quer fazer em nós aquilo que é desejo do seu coração. Deu para entender? Eu também estou tentando entender, porque isso não é só uma expressão verbal, isso é relacionamento com o Senhor. Recebo de Deus a instrução, recebo de Deus a orientação e oro sobre aquilo que eu estou recebendo do Senhor, e aí a vontade dele se cumpre na minha vida, e a minha oração se torna agradável a Ele. O contrário, acontece também o contrário, quando eu insisto em colocar diante de Deus a minha vontade, o que eu quero, aquilo que eu acho que ser mais conveniente para mim naquele momento. Aí você vai dizer: mas ele não foi o caso do leproso que apareceu para Jesus porque só foi lá por causa da lepra? É bem verdade, esse camarada pode ter ido lá só por causa da lepra. A gente pode ter um pensamento negativo acerca desse homem. Esse camarada só foi lá por causa da sua lepra, senão ele não teria procurado Jesus. Mas eu posso pensar de um lado positivo: se ele não tivesse a lepra, talvez ele estivesse no monte ouvindo o ensinamento do Senhor Jesus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí você pode olhar para a sua vida, para dentro de você, para as coisas pertinentes a você, e procurar entender as suas omissões em Deus, as suas retroações em Deus. E a gente se serve desse maná, meus irmãos. É maná divino esse mês de outubro, leitura de Filipenses. Oh, nós não vamos voltar atrás. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Qual é meu alvo? Estar junto ao Senhor. Não sou daquele que põe o pé atrás. Eu avanço por causa desse alvo. Eu avanço. E se eu posso compreender isso, eu vou mergulhar aqui na palavra, eu vou me dedicar à oração, eu vou me dedicar à minha consagração pessoal, porque eu sei que esse é o mecanismo divino, é a ponte divina deixada a mim para eu tocar nele, e eu quero tocar nele. E Deus aceita, não só aceita ser tocado, Ele se oferece a ser tocado. E a Bíblia então diz que o Senhor disse para ele depois dessa purificação, volta a dizer, 2 milagres: ele ser curado e Jesus não ser contaminado. Da mesma forma, existe um monte de pessoas que temem esse tempo, com as modernidades, com as manifestações do mundanismo, e teme algum tipo de contato com alguma pessoa, ou no trabalho, ou na família, ou enfim.
Deixa eu lhe perguntar, qual seria a probabilidade de cura para esse leproso se ele não tivesse contato com Jesus? Zero, nula. Vamos ironizar, negativa. Qual será a probabilidade de conversão de alguém que está contaminado com a lepra do pecado, impuro, e alguém diz, nem falar eu posso, porque não, senão me contamino, nem me aproximar eu posso, porque senão me contamino. Então a sua santidade divina é uma coisa muito ruim, muito precária, é uma certeza em Deus que misericórdia, está periclitante, porque se é uma realidade que a unção de Deus, a virtude do Senhor, toca no leproso, ele é purificado e não contamina o Senhor, de igual forma o poder do Espírito Santo e a unção dele na sua vida, com o seu porte de vida, lhe dá autoridade de conviver com pessoas que estão no mundanismo, caídos, precários, dominados pelo diabo, e o poder de Deus, a virtude do Senhor na sua vida, vai tocar a vida dessas pessoas, e elas vão ser obrigadas a sentir a manifestação do bálsamo divino, nem que seja por um momento. Olha, eu estive na hora do café com aquele rapaz que é daquela igreja, e 1 minuto de conversa, misericórdia, que coisa é aquilo? O que é aquilo? Meu Deus, algo me tocou, algo entrou em mim, eu senti algo, até me arrepio em falar. Não é você, é o poder de Deus na sua vida, manifestando cura da lepra do pecado. Qual a probabilidade de salvação e de limpeza espiritual de um indivíduo dessa, de uma pessoa dessa qualidade, se você se omitir? Vai ter que andar mais alguns quilômetros procurando, não é verdade? E a gente ainda diz que Jesus disse que Ele levanta e ergue a igreja debaixo do poder do seu nome, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou eu admito que eu não sou a igreja do Senhor, ou então admito que tem alguma coisa errada nesse negócio. O que você acha? Nós estamos numa guerra, tem gente orando como nunca, ou pelo menos dizendo que está. Campanhas e campanhas e campanhas de oração pelo Brasil, pelo mundo. Tem alguma coisa de errado em fazer uma campanha de oração? Não tem. Não importa a motivação. Se há uma busca pela vontade de Deus, querendo que o reino de Deus venha à terra, não tem nada de errado. Errado é não buscar. Mas às vezes passa tantos episódios e ninguém faz nada. E eu não estou dizendo que quem está fazendo está errado. Ao contrário. Mais errado está quem mesmo assim não está fazendo nada. É verdade ou não é? Mas a gente aqui está orando, há uma perplexidade. O desenvolvimento econômico deu uma freada, há uma paralisação, há uma tristeza no coração das pessoas, há uma carga de dúvida na mente de um monte de pessoas. Há gente pensando que vai ser, se acontecer isso ou aquilo. Eu vou lhe dizer o que vai ser, se for isso ou aquilo. Deus vai continuar sendo soberano sobre a vida da igreja. Deus vai continuar com o seu céu pronto para acolher a igreja. Na hora que Ele quiser arrebatar, a igreja está pronta. Desculpe, tenho dúvidas de palavras proféticas que diz que Deus está dizendo, a minha igreja não está pronta. Eu tenho dúvida. A igreja sempre está pronta. Sempre está pronta. Se ataviando. Nós somos aqui, esse número aqui, eu não tenho poder nem discernimento de afiançar que todos aqui subirão no arrebatamento da igreja. Eu não tenho esse poder, nem minha ação. Eu tenho uma vontade, Deus sabe que todos nós subamos, mas não sei se isso vai acontecer. Por quê? Porque possa ser que alguém aqui esteja com a vida com coisas para arrumar, e Deus está dando tempo, Deus está dando tempo, Deus está dando tempo, sendo longano, e a pessoa, não, porque Deus está dando tempo, eu também vou dar tempo. Depois eu arrumo isso, depois eu resolvo isso. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento, não tem mais tempo, é já, é agora, é estar pronto como se fosse hoje o arrebatamento da igreja. Agora, me parece que nós estamos nos importando muito mais com o resultado da eleição do dia 30, do que com o arrebatamento da igreja.
Eu tenho minha vontade. Deus sabe disso. Você também tem. Deus sabe disso. Até se a irmã estiver assistindo o culto aí, ou cultuando junto, ou acessar o link, eu passei uma mensagem para os grupos daquele vídeo que passamos aqui no domingo, e uma irmã respondeu, uma irmã que está sumida daqui a muito tempo, e eu vou identificá-la agora, porque eu vou dizer a característica, e talvez ela se surpreenda em eu dizer. Ela me respondeu algo, e eu não fico gastando meu tempo com o negócio de política, eu já tenho tanta coisa para gastar, meu Deus do céu, tanta coisa na cabeça. E eu dei para ela uma resposta, passei um outro vídeo, e depois ela deu uma outra resposta, e eu na minha correria nem liguei para aquilo, e depois o pastor Enésio passou para mim uma imagem, que ela estava na blusa com a estrelinha do partido dela, vermelhinho, e eu falei, foi por isso que ela respondeu daquela maneira, mas eu nem estava pensando naquilo, nem via a blusa dela, nem via o bottom na camisa dela, não vi mesmo. Então, é claro que existem opiniões tão diversas acerca disso. O problema nosso da igreja não é ter opinião tão diversa em relação à política. É nós temos opiniões diferentes em relação ao reino de Deus, que não aconteceu agora, que nós não decidimos que Jesus Cristo viria, mas Ele veio por decisão própria, mas que nós temos que elegê-lo como o Senhor da nossa vida, e não adianta votar em branco. Eu estava falando em votar em branco, até o evangelista Sérgio ficou meio chateado comigo, não foi verdade? Então, nós não vamos votar nulo, nós não vamos anular nosso voto nesse quesito de relacionamento com Deus. E talvez a gente esteja muito preocupado com isso, e eu não estou dizendo que não é para se preocupar ou se dedicar a pensar e conversar, mas existe um reino eterno batendo a porta de cada coração. Se Bolsonaro batesse na porta da sua casa hoje, o que você faria? Essa irmã fecharia a porta, nem abriria, ainda faria assim, sai daí. E se fosse o da estrelinha, talvez muita gente também não receberia, mas se fosse o seu candidato, entra, rapaz, por que você não avisou? Ia gastar meu salário do mês todo que eu recebi agora, tudo para fazer um monte de comida para você comer. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está batendo sempre. E às vezes o nosso cardápio para Ele de vida é tão rudimentar, é tão ruim. A gente nem se importa com a presença dEle. Já fizeram filminhos em sketch, enquete e teatro com esse negócio. Já teve vídeo rodando um tempo aí atrás, de Jesus junto com a mulher, ela cozinhando, tentando falar com ela, não está nem aí. O cara dirigindo, Jesus ali dentro do carro, o cara não está nem aí, preocupado com as suas coisas, não está nem dando atenção para Ele. Isso acontece com você? Ou você consegue ainda perceber que é onde você está, porque você teme a Ele, e Ele é rei na sua vida, Ele é o governador do seu coração, o principado está sobre os seus ombros, como diz Isaías 9, Ele governa a sua vida, então você nunca tem dúvida, o Senhor está aqui onde eu estou. O problema meu e seu é que a gente convenciona se Ele está ou não está, se as coisas que estão acontecendo nos agradam momentaneamente ou não, ou se há alguém fazendo algo que a gente reprova, e aí nesses casos a gente, como é que Deus não está vendo? Eu não posso permitir-me pensar que o Senhor não esteja comigo às 24 horas do dia, porque isso traz temor ao meu coração para não fazer o que Ele não quer que eu faça, mas me traz temor e carinho, capricho para fazer o que Ele quer que eu faça. Você pode entender isso? Quando a gente perde isso, essa percepção, o nosso relacionamento com Ele começa a definhar. A nossa oração não é mais a mesma. A nossa maneira de pensar em relação ao reino de Deus não é mais a mesma. E aí Jesus disse para o homem curado,
que ele deveria ir sem dizer nada a ninguém e oferecer lá no sacerdote o que Moisés determinou na lei. Ele deveria entregar alguma coisa por conta daquela dádiva que ele havia recebido. E é claro que eu quero conversar com você sobre isso. Porque o salmista no Salmo 116 diz: que daremos ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se eu não dou nada, é sinal que eu não considero os benefícios que Ele me tem feito. Agora, se eu considero que Ele tem me beneficiado, eu vou oferecer-lhe algo, e não há nada mais que apraz ao coração de Deus do que nós nos oferecermos ao Senhor. Paulo chega a dizer, olha, aqui em Filipenses a gente lê, olha, para mim é muito melhor partir e estar com Cristo, mas se estar aqui junto a vocês vai trazer algo da obra que eu estou fazendo aqui, eu estou num dilema, não sei se vou, não sei se fico. E aí ele arremata, eu acho que é melhor eu ficar aqui mais um pouquinho, muito embora minha vontade maior seria estar com Ele, mas por amor de vós me importa ficar aqui mais um pouquinho. Na fala de Paulo, eu não quero entrar nesse assunto, parece que ele tem até condições de decidir, de ir ou de ficar. Mas a forma como ele morreu, logo depois como morreu, porque quando ele escreve Filipenses, ele está encarcerado em Roma, e ele ainda tem o poder de dizer, regozijai no Senhor, outra vez os digo, regozijai, o cara está preso por causa do testemunho de Cristo, e ele está dizendo que ele está se regozijando em Cristo. Então Jesus diz, vai lá e oferece lá para o sacerdote, diga para ele que você foi curado, não diga que foi eu que te curei, e oferece o que está prescrito na lei, como oferta de gratidão da sua purificação. Não vou entrar no detalhe dele, Marco escrever que ele não obedeceu totalmente, e eu quero então agora voltar ao assunto para a gente orar. Ele diz, adorando ao Senhor, eu volto no versículo 2, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não diz, Senhor, o Senhor pode me tornar limpo se o Senhor quiser. Ele não fala isso. Ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Perceba, podes tornar-me limpo, é a vontade e a necessidade do leproso. Mas quando ele diz antes, se quiseres, ele está dizendo, não obstante ao fato de eu precisar muitíssimo, e estar te procurando por isso, que não prevaleça primeiro o que eu quero, o que eu preciso, mas que prevaleça o que o Senhor quer ao meu respeito. Então, prostrado com a cara no chão, eu te chamo de Senhor, e se tu és o Senhor, eu me coloco prostrado como servo, como alguém que é totalmente dependente do Senhor. Eu digo, se quiseres. Em outro momento Jesus diz, se creres verás a glória de Deus. E o leproso diz, se o Senhor quiser, eu vou ver a tua glória manifestada na minha vida. Porque o fato dele ir até Jesus e se prostrar já estava declarando que ele cria. E ele crê tanto que ele diz, se quiseres, se for a tua vontade, se o Senhor quiser fazer, sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor quiser, nada vai impedir. A minha bênção só depende da tua vontade, porque não há insuficiência no Senhor para fazer o que eu preciso. Quando ele diz, se quiseres, ele está colocando de lado qualquer dúvida. Mas sabe o que ele quer saber? Ele quer saber, Jesus, eu estar curado, ficar curado é a tua vontade. Por favor.
Não há milagre maior do que uma pessoa em necessidade orar e dizer: o Senhor sabe do que eu preciso, porém, eu gostaria de saber se a solução disso que eu estou vivendo e apresentando para o Senhor é da tua vontade. Eu pedi ao evangelista Sérgio para ficar orando enquanto eu pregasse, porque nós estamos no campo da vontade divina e no campo da nossa vontade. Até que ponto resolver a minha necessidade é a vontade de Deus? E eu preciso pensar nisso, e você também. Eu oro por isso, oro a minha vida inteira por isso. Se o seu problema te faz orar a vida inteira, do jeito certo de orar, submetido ao Senhor, esse seu problema é uma bênção na sua vida. Porque esse problema faz com que você esteja no seu lugar diante do Senhor, prostrado. Eu não estou dizendo de maneira alguma que o seu problema nunca vai ter solução. Eu estou dizendo que se esse seu problema é uma motivação para você buscar a Jesus e estar prostrado diante dele, isso então é uma bênção, porque aonde você estaria agora, se não fosse esse detalhe da sua vida, onde você estaria? E aí eu repito algo que eu gosto de repetir, parece que é daquele cântico: preciso de ti. Ana Paula Valadão diz: Senhor, peço que me mostre, ou nos mostre, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Então, eu não estou dizendo que você não deva orar e buscar e clamar, e fazer propósito para solucionar algo que você compreende precisar resolver. Mas se esse seu problema, se essa necessidade que você tem, te faz ficar apegado ao Senhor sem desistir, esse problema não é um grande problema, ele é uma bênção. E eu não digo que não vai ter solução, estou repetindo. Dá para entender porque o Senhor Jesus ensinou os discípulos, e essa oração está no Sermão no Monte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a glória, para sempre. Só que no meio da oração está dizendo: seja feita a tua vontade. Você tem que orar determinado? Sim. Quando há um propósito? Sim, a gente tem falado sobre isso aqui várias vezes. Mas depois de fazer tudo, de proclamarmos e determinarmos e pularmos e saltarmos, temos que arrematar segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nem sempre a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Possa ser, tal é o contingente que eu estou vivendo, e eu acho que qualquer solução para aquilo, a qualquer momento, é uma boa solução, mesmo que ela depois traga outros problemas. E quantas coisas a gente consegue acertar no momento e depois lá na frente um problema muito maior aconteceu. Mas quando nós oramos segundo a vontade de Deus e amamos a sua vontade, e ela acontece na nossa vida, ela prevalece, Deus está junto com a sua vontade. Você pode entender isso? Ele diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. E aí eu me lembro daquilo que Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E eu me lembro do que o Jonatas, filho de Saul, disse:
Deus é poderoso para livrar com muitos, mas também é poderoso para livrar com poucos. E eu me lembro do que Tiago diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Fique de pé. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor, em oração agora nesse momento final do culto, a sua vontade, aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida ou que acontecesse. Não tem por que ser crente e não ter vontade. A filosofia diz que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Isso não nos pega porque a gente sabe para onde vai. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Mas eu te convido a dizer para Deus que você depende da vontade dEle. Você pode falar para Ele. Eu te convido a dizer para o Senhor: eu preciso disso e disso e disso, mas só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar desta mesma forma, dando glória ao Teu nome. Mas se o Senhor quiser, bem podes tornar-me limpo. E Jesus estende a mão e o toca e diz: eu quero. Eu quero. Aleluia, eu quero. Seja limpo. Quando a nossa vontade está submissa a dele, quando a sua vontade está totalmente submissa a dele,